Mais um dia abençoado, onde nós estamos com a palavra de Deus em nossas mãos. A nossa devocional de hoje, 1 Tessalonicenses, o capítulo 4, tá? Aqui Paulo já entra no assunto propriamente dito da carta, que é a segunda vinda de Cristo. Então ele coloca primeiro sobre o viver, o nosso viver, que é para agradar a Deus. Esse texto aqui ele é muito profundo. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o capítulo 5 também são muito profundos, tá? Então vamos lá. O versículo 1. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada dia mais. Olha só que coisa interessante. A vida cristã, ela é dinâmica, ela não é estática. Que vocês cresçam cada dia mais em procurar agradar a Deus. Que cada dia mais vocês o agradem. Eu acho que muito interessante isso, de você não se acomodar, mas sempre querer ser melhor. É isso que está dizendo o texto. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. E a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Grifa esse versículo. Às vezes a gente pergunta, mas qual que é a vontade de Deus para a minha vida? Então a Bíblia é bem explícita em alguns pontos. Ação de graças, a vontade de Deus que vocês agradeçam por tudo, explícito. E aqui está, de uma forma bem explícita, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A santificação é a vontade de Deus para a vida de vocês. Que vocês se abstenham da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Eu acho esse texto aqui muito profundo. Sabe aquela ideia de que as pessoas falam foi mais forte que eu, ou ninguém controla o coração? É justamente isso que Paulo está dizendo aqui. É Deus que tem que controlar o nosso coração. É a vontade de Deus que tem que controlar a nossa vida. Eu estar sujeito àquilo que Deus quer para mim. Então, toma cuidado com os desejos desenfreados, ou seja, aquela coisa sem freio, onde você dá vazão às suas próprias vontades. Eu preciso muito da ajuda de Deus. Eu preciso muito de buscar a bênção de Deus e principalmente poder espiritual, domínio próprio para me controlar. É o que a Bíblia diz aqui, não seja como os pagãos que desconhecem a Deus, vocês são diferentes. O versículo 6, neste assunto ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. Aquela coisa egoísta de usar a pessoa somente para o prazer próprio. Há muitas pessoas que usam outras no prazer próprio. Sabe aquela coisa do ficar, que hoje em dia é muito normal? Aquela coisa de não há compromisso, isto é totalmente fora daquilo que Deus está aqui dizendo. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite. O que é dois jovens ficarem? É um aproveitando do outro. Somente desejo carnal. Isto é pecado. Isso está contra a vontade de Deus. Isso não é a vontade de Deus. Eu preciso entender isso, que eu não posso usar o corpo do outro para minha própria satisfação. Somos pessoas de Deus. E pessoas de Deus têm postura santa, têm postura digna, têm postura que agrada a Deus. Onde já se viu um jovem cristão ficar beijando uma pessoa sem compromisso? Aí beija um hoje, beija o outro amanhã e assim por diante.
E eu vou dizer uma coisa para você, isso para mim é a maior falta de respeito próprio que alguém pode ter por si. É se deixar levar, se deixar usar, porque é usar. É mais ou menos uma, garapa. Sabe aquela coisa de caldo de cana? Que vai saindo aquele caldo lá e depois que sai o caldo só fica o bagaço? E ninguém quer bagaço. Então tem muitas meninas, muitos meninos que não se dão o respeito. E as pessoas querem somente para ficar, mas para um relacionamento sério já ficou com tanta gente que ninguém mais quer bagaço. Então tenha respeito próprio, tenha amor próprio. Não faça isto com outras pessoas, não se deixe fazer, ou não deixe que façam com você, tá? Então isso aqui é muito interessante. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Olha só que coisa. Ninguém nesse assunto prejudique o seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Versículo 7, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para santidade. Tenha postura, tenha modos. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Não está rejeitando a palavra do pastor, está rejeitando a palavra de Deus. Não está rejeitando o homem que diz o que deve ser feito, está rejeitando Deus, que na sua palavra ordena essa postura. O versículo 11: esforcem-se para ter uma vida tranquila. Eu acho muito profundo esse texto. Cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, sem estresse, sem aquela coisa de querer ser dominado pelo dinheiro. Esforcem-se, mas para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios, sem se intrometer na vida dos outros, trabalhando. Trabalhe com as próprias mãos, como nós já instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Trabalhem com as suas próprias mãos. Eu vejo aí muitos jovens com 17, 18, 19, 20 anos que não trabalham, que dependem do pai, da mãe. Até quando? Tem momentos de estudar, tem pessoas que têm problemas que estão resolvendo, problemas de saúde, enfim, tem exceções, tá? Mas tem pessoas extremamente saudáveis, pessoas que não têm nenhuma dificuldade que o impeçam e não trabalham. Então é uma coisa assim absurda, a formação hoje das pessoas. Como que as pessoas estão? Então esse texto está dizendo aqui para nós fazermos de tudo com os nossos próprios esforços, tendo uma vida tranquila, tá? Trabalhando com as próprias mãos e nos esforçando para não depender de ninguém. Aí o versículo 13 entra na segunda vinda de Jesus. Ele está dizendo aqui como que nós devemos nos portar até Jesus voltar. Santificação, uma vida correta, trabalhe com as próprias mãos, tá? Não dependa de ninguém. Então, como que eu tenho que me portar até lá? Agora, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aqueles que já morreram. Porque o que estava acontecendo ali na igreja de Tessalônica, as pessoas estavam querendo saber sobre as pessoas que já morreram, quando Jesus voltar, o que que vai acontecer, como que ficam os vivos quando Jesus voltar. Então havia essas dúvidas ali na igreja de Tessalônica.
Então, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, aos que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Isso aqui é muito interessante. As pessoas que morreram em Cristo já estão com Deus. Mas aquelas pessoas que não têm esperança e não têm fé, simplesmente não sabem, ou ignoram, ou acham que acabou tudo. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Profundo demais isto. É a ressurreição. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Paulo está falando aqui sobre o arrebatamento. Então é muito interessante. Quero que você preste muita atenção. Um segundo após a nossa morte, já estaremos na presença de Deus. Um segundo após nossa morte. Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Mas o corpo de Jesus foi para o túmulo. O corpo do ladrão foi para o túmulo. Mas o espírito do ladrão já estava com Deus no paraíso. Então, quando Jesus voltar, haverá a ressurreição do corpo. Todas as pessoas que já morreram em Cristo estão com Deus no céu. E todas as pessoas que já morreram sem Cristo estão no inferno sofrendo. Lembra do rico e Lázaro? O rico morreu e foi sepultado no inferno, estando em tormento. Isso foi logo em seguida, não ficou dormindo, a alma não ficou dormindo, não foi aniquilado. Ou seja, um segundo após nossa morte estaremos com Deus se tivermos Cristo em nossas vidas ou sem Ele no inferno. Então, as pessoas que estão com Cristo, que já morreram em Cristo, estão no céu. Quando Jesus voltar, o corpo será ressuscitado. No dia da vinda de Jesus, nós teremos um corpo transformado. E esse corpo será igual ao corpo de Jesus, porque Jesus ressuscitou no corpo, não só no espírito. Ele tem um corpo. E quando ele subiu ao céu, ele subiu com seu corpo. É um corpo que não tem fome, que não tem dores, um corpo que não envelhece, um corpo imortal, incorruptível, que não se corrompe, que não acaba. É esse corpo que nós teremos. O nosso espírito, que está no céu, vai receber o corpo transformado e nós ficaremos eternamente com o Senhor nos céus. Mas Paulo está dizendo o seguinte: quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados depois. Nós, os vivos, não precederemos aqueles que estão mortos, porque os mortos vão ressuscitar primeiro. Paulo tinha tanta convicção que o evangelho seria pregado de uma forma rápida, que ele já imaginava Jesus voltando naqueles dias. Por isso que ele diz aqui: nós, os vivos, subiremos. Eles já esperavam. Pedro também, na sua carta, já fala da vinda do Senhor. Por quê? Porque o evangelho estava sendo difundido de uma forma tal, e Jesus falou: quando esse evangelho for pregado a todos, virá o fim. Então eles já estavam pensando que seria naqueles dias, porque muita gente já estava ouvindo o evangelho. Então, olha só, nós não precederemos os que dormem. O versículo 16: pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo, o anjo, e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Jesus Cristo voltará, e será uma volta visível, todo olho verá. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor.
E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles, com os mortos, nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem uns aos outros com essas palavras. A nossa vida aqui é um prenúncio da vida que nós teremos lá no céu. Aqui é a volta de apresentação, lá é a verdadeira corrida. Aqui é o ensaio, lá é a verdadeira peça. Aqui é um prenúncio da vida. Aqui é o lugar de escolhas. Aqui é o lugar onde nós escolhemos para onde nós vamos. E se escolhemos Cristo para as nossas vidas, nós um dia estaremos com Ele para toda a eternidade. Console uns aos outros com essas palavras. E diz a Bíblia que Jesus não pisará na terra. Ou seja, Ele não vem para dar uma outra chance. A chance é hoje. Ele vem como juiz. Ele vem em glória. Não mais para ser humilhado. A primeira vez ele veio para morrer. Na segunda vez ele vem para julgar. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o tempo oportuno. A oportunidade de Deus para você decidir ter uma vida santa. Ter uma vida que agrade a Deus acima de tudo. Deus abençoe. Porque você tem a oportunidade de escolher a vida eterna, escolhendo Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra que nos dá a certeza que um dia o Senhor voltará e um dia nós iremos contigo para toda a eternidade habitaremos contigo. Que o Senhor nos dê firmeza de propósito, que o Senhor nos ajude a perseverarmos, que o Senhor nos abençoe. Eu quero pedir ao Pai que a bênção do Senhor esteja conosco, que o poder do Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã a gente vai encerrar a 1 Tessalonicenses. E amanhã nós vamos falar mais sobre a segunda vinda de Cristo, tá? Encerrando a carta. Espero você. Até amanhã.